Aleluia, Jesus maravilhoso. Acalma o meu coração, aleluia. A paz do Senhor a todos, irmãos. Que o Senhor Jesus hoje habita no coração dos irmãos. Lembrando, meus irmãos, que hoje eu não consigo fazer em câmera. Tivemos uma dificuldade, não consegui resolver esse problema. Mas o que nós temos que pensar sempre, que o que Jesus disse, o que libertaria o homem, era a mensagem que chegaria aos seus ouvidos. O Senhor Jesus é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Estamos, meus irmãos, em um tempo breve, um tempo que temos que decidir. Um momento muito decisivo. Vai dando like, vai chamando os irmãos para essa grande oportunidade de estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dando like, irmãos. Glória a Jesus, aleluia! Acalma meu coração, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vai dando um like, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia! Hoje é o tempo, meus irmãos, de buscar a Deus. O próprio Jesus, ele dizia na sua mensagem que o tempo é agora, que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Glória a Jesus. Irmãos, estou muito feliz por estar hoje na presença do Senhor mais uma vez. Para mim, é um privilégio, meus irmãos, a cada tempo, a cada momento, nós vemos que realmente Deus é misericordioso. São dias atribulados que nós passamos, tempos difíceis, tempos que desejamos cada dia mais sumir dos problemas. Mas a Bíblia relata em sua mensagem dizendo que o Senhor é o Deus que habita na fraqueza. E hoje fiquei o dia inteiro falando com Deus, depois daquele live que eu fiz. Eu dizia ao Senhor: meu Deus, por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? O que ocorre, Senhor, na vida de um homem para passar por tantas situações? E o Espírito Santo de Deus, ele falou bem claramente ao meu coração e disse: filho, o que eu amo, o que eu mais almejo no homem é a verdade. Quando o homem errar, ele tem que confessar seus pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. E foi isso que o Senhor disse ao meu coração. Ele disse: filho, é dificilmente na terra eu conhecer um corpo que eu possa entrar e que possa ver lealdade e sinceridade. E ali, meus irmãos, eu estava limpando a casa ali e Deus começou a falar ao meu coração sobre isso. Então hoje a oração é sobre o Deus que opera na fraqueza. Você sabe que realmente a sua intuição é o céu, mas quanto tempo tem visto em sua vida só sofrimento, só dificuldade? E eu tenho certeza, meus irmãos, que esse Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. O Deus de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Isaac, não interessa qual é a novidade de quem chega primeiro. Você chegou porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Abraão, Isaac, Jacó. Pode ser Jacó, Isaac e Abraão, mas o Deus, ele confirma a vitória. Não dependemos do homem para que Deus possa operar. Então, meus irmãos, se você chegou agora, uma parábola muito linda que Jesus falava. Ele disse: olha, aquele que chegou por último será primeiro. Então, hoje é dia de mudança, hoje é dia que nós revelamos ao Senhor a nossa fraqueza. E Deus vai operar através da oração, da revelação e do poder da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas pessoas perguntam: pastor, mas como que é essa força? Da onde vem essa força? Irmãos, essa força não vem do homem. Essa força vem do Senhor. Quando você começa a olhar, meus irmãos, as almas, e entender que você tem um propósito, ao ponto de que
na parábola é dizente: você tem um talento. Um dia o Senhor vai voltar e vai pedir o que foi feito com o talento. Foi multiplicado? Então meu talento é salvar a alma de vocês, através de tudo que o Senhor fez, ainda faz em minha vida. Meu irmão, vai dando like, vai compartilhando, porque muitas almas ainda falta mais que 300 almas ainda. Então eu sinto falta das ovelhas, e Deus ele vai fazer coisas grandes em vossas vidas. Não olhe para o homem, irmãos. O homem é falho. O homem, ele só tem apenas a sua consciência de pecar. Segundo a Bíblia Sagrada diz que o homem, ele pensa todos os dias na maldade. O profeta dizia: todo tempo o homem cai, e todo tempo a sua mente calcula o mal. E realmente é assim. Então hoje Deus vai fazer uma grande obra em sua vida, e eu tenho certeza que Deus, ele é nosso Senhor, refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Irmãos, vamos colocar um hino e daqui a pouquinho vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe, vamos compartilhar, vamos fazer com que essa live chegue a muitas e muitas almas, para que eles entendam que o Senhor vive e reina com majestade. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, todos com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada em vossas mãos, vamos ouvir hoje o que o Espírito Santo tem a dizer acerca de nossa salvação e também acerca da nossa vida. Amém? Todos com a Bíblia aí? Lembrando, meus irmãos, que a desistência é para pessoas que deixaram a sua fé, deixaram o comportamento e entender quem é o Senhor. Amém? Não deixa, não perca a sua fé. A palavra de Deus é bem clara, dizendo que pela fé nós vemos a glória de Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra a palavra de Deus no número. Glória ao Espírito Santo de Deus. Abrem a palavra do Senhor, a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo de número 16. João, capítulo 15, no verso de número 16. Todos acharam? João 15, 16. Podemos ler? Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, assim que o vosso fruto permaneça.
Amém? Igreja do Senhor Jesus, irmãos que estão todos aí, atenados na glória do Senhor e na força do seu poder. Quando Jesus ele começa a dizer essa mensagem, ele começa a relatar acerca de pessoas que um dia não iam entender o seu chamado, não iam entender o propósito que o Senhor colocara em seu sentimento. A palavra de Deus ela é bem clara quando Samuel está deitado, na casa de Eli. Samuel, aquele que Jesus colocou com sua mão e escolheu desde o ventre da sua mãe, uma mulher estéril como Ana. Ana estava totalmente desequilibrada, porque assim ela, todo tempo, ela orava perto do templo de Eli. Eli, pela sua vez, estava lá, com a mente carnal, com seus olhos carnais, não entendendo o propósito de Ana. Ana, todavia, orava ao Senhor para ter um menino. E a Bíblia diz bem claramente, dizendo que um tempo breve, Deus colocou a sua pauta, e eu vejo como Jesus falava sempre em sua palavra, relatando acerca de uma viúva que todavia pedia um juiz iníquo a sua bênção. Ela todavia pressionava pressionava aquele juiz acerca da tua vitória. E a Bíblia diz, portanto, insistir. Jesus disse que tanto se aquela viúva insistir, veio a vitória. Assim também Ana. Ana colocou a pauta de insistência. E veio Samuel com poder e virtude do Senhor. Anarabagai. Oh, glória a Deus, aleluia. Samuel começou a compreender agora que Ana não era sua mãe. Ana entregou a Eli. Eli, o grande sacerdócio de Deus, num tempo cheio de poder, visão espiritual, Eli estava. Mas, no entanto, que o tempo se passa. Samuel agora está deitado, trabalhando dentro do concílio do Senhor. Samuel deitado, vem uma voz tocando a janela do templo e disse: Samuel? Então Samuel acordou com aquela voz gloriosa, poderosa, e ele disse: Eli, tu me chamaste? Ele diz: não, menino, eu não te chamei, volta a dormir. E a Bíblia diz que Samuel realmente estava convicto que era Eli chamando ele. Ardeu em seu coração a promessa. Arabanduíde, meu Deus, que coisa gloriosa, igreja, aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, quando ele ouviu a voz do Senhor, mais uma vez, ele chega a Eli dizendo: tu me chamaste? Eu ouvi mais uma vez a voz e Eli disse: não te chamei, menino, volte a dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Eli ali escuta pela segunda vez, aleluia, igreja, é coisa linda que o Senhor está fazendo hoje, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Samuel volta novamente a dormir na segunda chamada. E que lemos que o poder do Espírito Santo tomada Jesus, dizendo que ele nos escolheu. Então, na terceira chamada, a Bíblia diz que volta novamente Samuel pelaquela voz gloriosa, o chamando pelo seu nome. E assim, meus irmãos, novamente Eli se assusta e diz: não é possível uma coisa dessa. É a terceira vez que esse menino chega aqui. Então, o que acontece que faz Eli se convencer que Jesus, o Todo-Poderoso, chamasse Samuel? É porque o primeiro foi o Pai, o segundo foi o Cristo, o Filho, e na terceira chamada foi o Espírito Santo, aquele que convence, aquele que coloca o homem ao convencimento de que realmente ele faz, e que ele chama pela sua grande mão.
Assim, Eli colocou na sua pauta dizendo: realmente me convence que esse Cristo o chama Samuel. Quando o próprio Deus chama Samuel, chega num concílio dizendo que Samuel era um profeta, escolhido para uma nação tenebrosa, uma nação que deixava com que as correntes do seu passado, colocando deuses estranhos, atormentavam os templos e tampouco também deixavam a sua glória reinar em Israel. Assim, o próprio Jesus deixa essa democracia em cima de Samuel. A Bíblia diz que Samuel vai crescendo com graça e entendimento. Eli olha para Samuel e começa a entender que Samuel tinha um chamado, que ele tinha uma promessa desde o ventre de Ana. Quando a Magai decai e quando Samuel crescia, ele ordenava a Deus a sua misericórdia e dizia para o Senhor que foi agora acautelado pelas pessoas que viviam atrás de um rei homem, não um rei eterno. Assim, Samuel ungiu Saul. Saul, um homem que estava atrás das ovelhas, das jumentas perdidas de seu pai. Isso mostra que Saul não era tão obediente assim e tampouco era disciplinar naquilo que é de cuidar. Mas Saul cresceu. E todos que andaram segundo a nação viveram acerca de uma promessa e um chamado. Hoje, vemos que realmente Jesus nos chama pelo nosso nome. Temos dificuldade e muitas dificuldades de não entender qual é o propósito de Deus. Mas o Senhor fala em sua palavra dizendo que Ele vos escolheu. Não foi o homem que te escolheu. Se um dia você cair e tiver uma fraqueza, o próprio Espírito Santo vai colocar a sua graça e vai te levantar. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer mostrar para você que ninguém pode te julgar. Hoje é o tempo que na fraqueza Deus vai operar na sua vida. Muitas pessoas acreditam que Jesus é o Senhor, mas não acreditam que Ele é Redentor. Hoje Deus retém todo o mal e coloca você na graça e no conforto da tua misericórdia. Eita glória! Oh, glória a Jesus! Eita glória a Deus! Esse é o nosso Senhor, meus irmãos, que habita na fraqueza, que coloca o homem no poder da sua misericórdia e dá ao homem o escape no dia mau. Então, todos os dias, precisamos acordar pensando: quem é esse que tem em mim a força na fraqueza? Esse é o nosso Senhor, Salvador, justo, poderoso para salvar e poderoso para colocar a sua força no momento da sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, meus irmãos, o que faz nos entender que esse Espírito jamais, nunca vai desistir da sua alma. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Eita, lavadaravadacai! Oh, que presença gloriosa! Aleluia, Jesus! É na fraqueza que Deus opera, é na fraqueza que Deus faz, é na fraqueza que o Senhor alimenta todos os cansados e abatidos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Não há Deus como Jeová. A Bíblia relata uma menção que tinha um homem, e esse homem, ele enfraquecido do seu interior, ele olha o seu filho. Nesse momento, esse homem, ele entende que ele não poderia fazer nada, porque seu filho tinha adoecido, e no momento Jesus passava longe desse lugar. O centurião, vendo seu filho doente, teve fé, que alcançando por uma palavra, Jesus dizendo, aquela fé tornaria-se aquele jovem, o seu próprio filho, a sua vida e ressurreição. Então, meus irmãos, sejam fortes, sejam corajosos, não desistam daquilo que o Senhor colocar em vossos corações. Amém, meus irmãos? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. A trombeta eu posso ouvir. Irmãos, no entanto,
Nossa vida, ela se passa muito rápido. Passamos por necessidades físicas ao ponto de entender o que é realmente a graça do Senhor. Deus é soberano, meus irmãos. Ele é soberano na justiça, no poder, na graça e no conhecimento. Irmãos, esse barulhinho que vocês estão vendo aqui, eu vou colocar o fundo musical para a gente preparar para a gente a oração, amém? Eu queria deixar bem claro que essa palavra não veio somente para te consolar. Ela só veio mesmo para dizer para você que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. E não deixa com que as razões dessa vida pertencem a um sentimento vazio da sua alma, a interpretar que Jesus ele não está totalmente no controle da sua situação. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Samuel, um chamado. A sua vida, outro chamado de Deus. Amém? Ficam firmes na presença do Senhor. Ficam sempre atentando naquilo que Deus tem para sua família, tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata acerca também daqueles que pertencem à graça do Senhor e na força do seu poder, colocando a fé em razão. A fé é uma magnitude do seu poder. A Bíblia diz que também sem fé é impossível agradar a Deus. E é nessa fé que hoje estaremos na grande oração. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, coloquem aí agora os vossos joelhos no chão. Se prepare para o grande momento de falar com Deus. Irmãos, para mim é o momento mais difícil, porque Deus tem que nos ouvir. E a realidade dessa simples razão é você orar e sabendo que realmente Deus está atentando para a sua voz. Então eu já fico atônito porque a oração não é uma coisa simples. A oração é algo muito sério. Você está falando com Deus. Você não está falando com uma estátua, você não está falando com um homem. Então nesse momento eu peço aos irmãos, estão ouvindo um barulho aí, é do ventilador, vou desligar aqui também, que é muito quente, eu fechei toda a porta, porque condomínio, vocês sabem, né? A gente não pode muito falar muito alto, que o pessoal, ainda mais falando a palavra de Deus, esses demônios manifestam. Mas essa questão da oração é muito séria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. E vamos falar acerca do seu poder. Irmãos, é muito grave o que nós estamos passando esses últimos dias. A Terra está vivendo dias difíceis. Nós estamos passando momentos que realmente é o termo da palavra se cumprindo. Quem é o homem para dizer que a ciência seja santificado pela sua própria justiça? No livro de Isaías, relata sobre um homem que se passa sobre a sua justiça como trapo de imundícia. E hoje é o tempo de falarmos com o Senhor acerca da sua palavra, do seu poder e da tua misericórdia. Então todos os irmãos agora, em nome de Jesus, vamos ser sinceros com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra em vossas vidas. Amém? Todos agora, se preparem para a oração. Para mim é muito difícil, um momento delicado. Os irmãos estão bem, o fundo, a voz, tudo tranquilo aí? Dá para ouvir bem? Louvado seja Deus. Aleluia. Dá para ouvir o fundo? Amém? Vamos orar. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocamos diante da Tua presença, Senhor, a necessidade da grandeza da Sua verdade. Uma verdade que excede todo entendimento e guarda nossa alma no coração de Cristo, o mediador de uma nova aliança. Tu, Senhor, é a razão do nosso viver e a rocha firme da vontade e da liberdade do homem a alcançar os objetivos comuns, como a pátria, a justiça e o poder para entrar naquela cidade maravilhosa. Colocamos também, Senhor Jesus, a pauta e agradecendo ao Senhor o tempo de fraqueza. Um tempo onde o Senhor colocaste dentro de nossos corações
a vontade estabelecida dos nossos erros. Na fraqueza, choramos. Na fraqueza também. Tentamos, ó Deus, alcançar aquilo que não conseguimos alcançar. O Senhor é bom e está vestido de majestade. Senhor, aqui está, Senhor Jesus, a nossa vida. Como o Senhor mesmo disse em sua palavra, e também me visitou nesta tarde, dizendo que o Senhor ama quem é fiel, leal e também verdadeiro. Senhor, nós estamos mostrando ao Senhor nosso pecado. O nosso pecado não está encoberto diante do Senhor. Ele está aqui, Senhor, diante de nós também. Acreditamos no seu poder, na força da sua presença. E também, meu Pai querido, queremos exaltar o teu nome, dizendo realmente em nosso coração que estamos capacitados de convencimento que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, o Senhor colocou toda a pauta do amor e também, Senhor, meu Pai, estamos necessitando também dessa graça misericordiosa. Ah, Senhor, recai. O Senhor, meu Pai, tem colocado a terra como escabelo de vossos pés. Essas almas que estão aqui, como eu também, estamos agora demonstrando ao Senhor as nossas fraquezas. E como o apóstolo Paulo, o teu servo, dizia acerca da fraqueza, colocando a fraqueza como uma força, dizendo que assim quando eu estou fraco, estou forte. Sabemos, meu Pai, que todo dia Satanás com seus demônios tenta nos colocar em pauta ao Senhor Jesus, na tristeza, na dor, na angústia e tampouco, ó Pai, alcançamos algo não querendo acreditar quando estamos passando por um momento de fraqueza. O Senhor é bom e está vestido de majestade. Então coloque, Espírito Santo, a tua verdade, o teu poder sobre essas almas, como colocaste, a Deus, na vida de Paulo. Paulo, teu servo, andando, ó Deus, segundo a tua vontade e o poder da sua presença, entregaste a ele, ó Pai, essa palavra. Quando estás fraco, aí que você é forte, porque a minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Na graça, o Senhor tem operado na vida de Paulo. Tem colocado o teu poder, a tua misericórdia, colocaste em um servo que agora viaja ao Senhor Jesus em todo o tempo pela sua vontade e pelo teu amor. Na tristeza da vida, sabemos nós que deixamos de lado aquilo que é muito mais aplausível, que é a sua palavra e a sua justiça. Quando passamos pela dificuldade, esquecemos que temos um Deus tão poderoso como o Senhor. Então, ó Deus poderoso e santo, atenda ao nosso clamor. Levanta, Senhor Jesus, o homem na fraqueza. Dá a ele a direção do seu amor, do seu poder e da tua misericórdia. Olha quantas almas estão chorando, Senhor. Quantas essas pessoas estão agora, Pai querido, na fraqueza, entendendo que realmente, Senhor, necessita da tua verdade. Levanta, ó Deus poderoso, a tua presença, a tua palavra e a tua força, como fez em Paulo. Meu Deus, somos fracos, pecadores, miseráveis. E nos entendemos nesta noite que o Senhor nos dará força na fraqueza. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Foi o Senhor que disse. O Senhor nunca enganou ninguém. Então, Senhor, nós estamos ligando para o homem, não o falso profeta, mas sim para o Senhor. Toma, meu Pai querido, com graça e verdade, como sempre fez. E levanta cada um de nós. Quando estamos fracos, aí que somos fortes. Tenha misericórdia, meu Pai querido, aquele que não consegue mais voltar para a tua obra. Quantos obreiros deixaram, Senhor Jesus, a palavra, deixaram o ministério, não conseguem mais nem tão pouco ler a palavra, ou tão pouco abrir a sua verdade. Esqueceram, Senhor Jesus, do tempo tão glorioso que tiveram, mas estão fracos, não conseguem se levantar. Quantas irmãs que não conseguem mais reinar nas meia-noite, ou tão pouco, ó Deus, às 3 da manhã, quando o Senhor acordava e aquelas lágrimas quentes rolavam em teu rosto. Meu Deus, levanta o caído, como o filho pródigo também, Senhor, na parábola. Estava ele, Senhor, comendo, Senhor, meu Pai,
lavagem, Senhor, com os porcos. Mas interrogando o seu coração, viu que o Senhor é bom e que necessitaria voltar para os seus braços. E assim o Senhor deu força ao ponto de colocar um anel novo em vossos dedos. Levanta o caído, o desviado. Dá força para esse irmão, meu Pai, porque foi a revelação que o Senhor me deu. Orai pelos aqueles que estão fracos. Como diz a sua verdade, a sua palavra, a fraqueza é um dom do Senhor. A fraqueza é nela que o Senhor habita. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, justo e fiel. Lembro também, meu Pai, de quantas vezes essa irmã que está de joelho, esse irmão, não tinha nada, Senhor, nada para oferecer, mas com pouca força dizia: Deus é fiel e Ele vai me ouvir. E nessa palavra eu retrato, ó Pai, essa humanidade e aqueles que estão agora, Pai, em oração junto comigo. Visita cada um, dá força, dá graça, sustém com a sua mão, porque o Senhor é bom e está vestido de majestade. Essas almas precisam da tua mão, precisa, Senhor Jesus, receber o que Paulo recebeu. Levanta, ó Pai querido, esse obreiro que está desviado da sua verdade, colocou outro caminho em sua vida e deixou com que a sua vida e sua própria razão, como dizem em Provérbios, que o coração é entrada e saídas da vida. E assim seu coração vos enganou. E hoje se encontra, Pai querido, longe da tua presença, por um momento de fraqueza e também de prazer carnal, o prazer de beber, de prostituir, de adulterar, o prazer, Senhor Jesus, de um cigarro na boca, mas com que essa boca é contaminada, porque nessa o Senhor escolheu para profetizar. Então esse obreiro, pelo aquele cigarro que contaminou, pelo aquele tempo que passou em sua família, ele não entendeu, ele largou a sua verdade. Hoje, quantos e quantos pastores estão empurrando, ó Pai querido, a sua vida cerca do seu próprio entendimento, e muitos estão nas ruas, sem ministério, pegando papelão. Quantos obreiros e evangelistas esqueceram, ó Pai, da tua verdade. Mas esse momento é o momento da sua presença. Coloca, Pai querido, a sua palavra diante dos nossos olhos e também, ó Pai, perante os nossos ouvidos. Ah, Senhor, levanta, Pai querido, essa nação. Dá entendimento ao homem que não tem entendimento. Levanta, ó Deus glorioso, a obra da tua justiça e dai a todos, ó Deus, o teu amor, para que eles entendam o seu poder. O teu nome é louvável em todo tempo. A sua justiça é poderosa em todo momento. Justo, poderoso, glorioso é o nome do Senhor. Salvador do mundo, que liberta o homem e levanta o caído. Hoje, estamos transmitindo o nosso pecado. Estamos fracos. Estamos fracos, Senhor. Nos levanta segundo a tua gloriosa misericórdia. E nos dai, ó Deus, a proteção do teu Espírito, para que possamos novamente avivar o primeiro amor. Haramanaga de Kamanai. Harande Koprecai Turiande Rabanai. Que esse apartamento, Senhor, seja um instrumento da verdade. Que os vizinhos comecem agora a entender, ó Pai, que o Senhor vai entrar em residências. E aonde a minha voz chegar agora, o Senhor coloca, Senhor, meu Pai, um anjo glorioso. Sim, um anjo da balança da misericórdia, do levante, do amor e da reconciliação. Aramanane Benekai, Uramanagai. Justo, poderoso e glorioso é o teu nome. E assim, meu Pai, colocamos essa vida nas tuas mãos. Uma vida muitas vezes de fracasso, uma vida muitas vezes de sentimentos caídos. Não conseguimos nada. Nunca conseguiremos e jamais conseguiremos nada sem a tua vontade.
Pois o Senhor disse em sua verdade, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Grande é o teu poder, glorioso é a tua majestade. Senhor, muito obrigado por ter me levantado novamente. Há quanto tempo não tinha mais, ó Pai, essa vontade de estar contigo? E o Senhor colocaste, ó Pai, essa gloriosa verdade e presença novamente em renovo vivo. Abençoa, dá força ao cansado e ao caído. Irmãos, todos vocês agora fechem os olhos. Não orem agora. O Senhor Jesus mandou colocar agora a vida de vocês e eu orar por vocês. Senhor, assim sucede aquilo que o Senhor me falaste. Pai, o testemunha fiel que está sentado à direita do trono de Deus é o Senhor. Foi o Senhor que disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado à direita de Deus. Essas pessoas que estão aqui, muitos deles estão pregando, muitos deles mesmo ainda estão fazendo a tua palavra reinar em os corações que não têm essa terra forte. Mas quando chegam em casa, eles são fracos. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que não conseguem revelar o seu pecado, não conseguem continuar aquilo que era no altar. Quantos estão cantando e voltam para casa, xingam o marido e o filho? Isso é uma deficiência. Quantos que estão pregando e quando tira a gravata bate na esposa? Outrora também. Quantos que estão à porta da igreja recebendo com todos com a paz do Senhor, mas não têm paz? São almas que precisam da tua presença e da fraqueza, da sua verdade. Eles relatam e refletem agora e também um pouco, Pai, eles confessam a sua fraqueza. Senhor, esse irmão que agora está sentindo essas lágrimas quentes rolar em teu rosto, ele necessita do teu abraço. Pai, nós precisamos do Senhor. O tempo é breve e sabemos nós que não temos lugar para ir. O que será de nossas almas? O que será de nossas almas se o Senhor nos salvar a nossa existência no dia de hoje? O que será de nós, Senhor, queimaremos para sempre? Deixaremos, ó Pai, um legado de tristeza, sabendo que nós tivemos uma oportunidade de ser salvos? Jamais. Não queremos voltar, Senhor, ao passado terrível, ao passado onde nós colocamos a nossa própria existência ao sofrimento, que é o pecado. Não queremos ir para o fogo eterno. Não nos leva para o fogo eterno, Senhor. Não nos mandem para lá. Não nos mandem para o fogo eterno. Lá, pessoas que estão queimando e gritando de dor. Queria ter a oportunidade que nós temos agora. Nos fortifica, Senhor, na força da sua misericórdia, na graça da tua virtude. No poder da sua graça, Senhor, nós somos mais que vencedores. Levanta esse irmão. Levanta essa irmã que está abandonada. Quantos maridos deixou, mulheres deixaram também, homens que ficaram para trás, mulheres que ficaram para trás, um casamento perdido, destruído. E os demais que não têm esperança. Como diz na palavra que o Senhor colocaste a Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Em 3 vezes o Senhor interrogou a Pedro. E nós dizemos 3 vezes: nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor.
Nós te amamos, Senhor. Nos dê força, graça e nos alimenta com sua coragem. Um Deus de guerra que nunca perdeu batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nunca percam, meus irmãos, a vontade de buscar esse nosso Senhor. Coisa linda que o Senhor está fazendo no nosso meio. A graça de Deus, ela coloca o homem em obstáculos maiores. Nós temos, meus irmãos, um adversário que luta contra a nossa alma todos os dias, que deixa, todavia, a sua vida achando que tudo acabou. Essa presença que estamos sentindo, essa humilhação, ela é necessária. Temos que se humilhar. E foi isso que o Senhor me revelaste hoje. O Senhor dizia: filho, eu amo aqueles que confessam que estão fracos. Irmãos, eu vou falar bem verdade. Quantas vezes eu chegava naquele altar com problemas espirituais, eu não estava bem. E eu falava: Deus, eu estou dessa forma. Porque, meus irmãos, Deus não se engana. Deus vê tudo. Se você agora, nesse exato momento, está fazendo algo errado, ou fez algo errado, Ele viu. Mas Ele pede e espera você chegar a confessar. É confessar, meus irmãos. Temos que confessar. É isso que Deus espera do homem. O homem precisa confessar. Então, como o Senhor vai fazer algo na sua vida, se você não confessa? Como Deus vai operar na fraqueza, se você acha que está forte na fraqueza? Amém, meus irmãos? O irmão Jonas falou que a porta de emprego dele abriu. Amém, irmão Jonas? Deus abençoe. Pode continuar na oração que Deus vai fazer muito. E depois a gente vai falar sobre esses muitos e-mails chegaram. Na verdade, eu não tenho nem como explicar, nem como agradecer esse Deus pelas orações, que pessoas curadas, porta de emprego aberta. Irmãos, está sendo uma bênção. Eu louvo ao Senhor por isso. Então Deus, Ele quer o quê? Ele quer que você confesse. Tem pessoas, tem irmãs da igreja que trabalham como prostitutas. Tem pastores que usam drogas. Tem obreiros que se masturbam. Tem irmãs que do círculo de oração, que depois do círculo de oração, acabam falar mal de quem está liderando a regência. Quanto tempo, até quando iremos andar na ignorância dessa falsidade para com o próprio Deus? O Senhor é bom e está vestido de majestade, mas Ele quer que você confesse e Ele está vendo o que você está fazendo. Uma coisa linda que o Senhor tem é esperar o pecador confessar. Porque muitos que estão agora me ouvindo sabem o que estão fazendo. Mas abre o culto como se nada acontecesse, mas Deus viu. E Zacarias relata muito bem essa palavra. Ele diz que há um anjo anotando tudo, há um processo de anotação, tudo que você faz. Não adianta, meus irmãos. Por que Deus me levantou tão fácil? Confessei. Tinha dias que eu chegava dentro do quarto, meus irmãos, sabe, usando droga, meus irmãos, bebendo. Eu ajoelhava e dizia: olha só como eu estou. O pastor Júlio César, eu gritava, né? E ainda a pessoa que morava comigo dava risada: lá, tá orando agora? Tá orando, vai, seu otário. E ainda aguentando pressões. Mas ali o Senhor falava: filho bom e servo fiel. Quantas vezes, meus irmãos, quando eu caí, foi 2 anos de queda, sofrimento. E muitos de vocês, às vezes, tá caído abrindo culto. Está caído pregando, está caído achando que entregar um panfleto pode salvar os seus pecados ou então apagá-los. O seu batismo não tem poder, meus irmãos, para te salvar do pecado e da morte. O evangelismo não tem poder, não é por obras que vamos ser salvos. Então, quantos de nós estamos nessa regalia de mentira, de inverdade? Então vamos confessar, porque no poder do Senhor aperfeiçoe nossa fraqueza. Temos que ser verdadeiro, leal e sincero, meus irmãos.
Se estamos errados, Deus está vendo o seu quarto fechado. Deus está vendo o motel que você vai. Antes de você ir, tem um anjo em cima da cama, esperando você entrar. Quando você vai e traz sua esposa. Quando a esposa trai o marido, até mesmo por uma chamada de vídeo no WhatsApp. Eu não sei porque Deus está mandando dizer isso, mas eu tenho certeza que é com pessoas que estão ao vivo. Então esse pecado, ele passa. É um prazer momentâneo, é temporão, mas que Deus anotou e viu e espera o seu confessamento. Então, sabe, meus irmãos, que o Senhor opera em nossa fraqueza. E eu tenho certeza que todos vocês que estão cometendo atos que não agradam o Senhor serão totalmente, meus irmãos, revestidos do poder que Paulo recebeu com o Senhor quando disse que a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Amém, meus irmãos? Quem recebeu essa palavra, diga glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus resplandeça a sua palavra e o seu poder em sua vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Louvado seja. Lembrando, deixar o comentário, fala com o seu vizinho dizendo, olha, tem oração todas as 10 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vencendo, meus irmãos, dia após dia, em cima daquilo que é chamado poder e graça. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, igreja. Comente aqui e receba a virtude do Espírito Santo. Lembrando, enquanto você está aqui, Deus está operando na sua família, abrindo as portas e dando a vitória. Oh, glória a Jesus! Eita, glória! Que Deus abençoe. Comentem aqui o que vocês sentiram também. E olha, eu não sei o que ele viu. Vamos ouvir. O que ele viu em mim? Ele me amou primeiro por quê? Eu não sou. Ninguém é. Aleluia. Mesmo assim, ele te abraçou, louvado seja. Olha só. Sou pequeno e tão grande és. Sou tão falho, ele é. Esse é o nosso Deus. Sejam fortes. Amo vocês, meus irmãos. Sejam fortes na fraqueza. Lutem. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Deus abençoe a todos. A paz! Sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Louvado seja Deus, irmãos. Não esqueçam. Confesse. E eu tenho certeza que a partir de hoje, o Senhor colocará vocês na força. Louvado seja Deus. Comentem. Um abraço lindo, maravilhoso do Senhor. E a força hoje é estabelecida em nome de Jesus. A paz, igreja! Eu tô querendo nem gritar aqui. Eu tô de gritar, só vou apertar. Eu vou gritar. Glória a Deus! Quero adorar. Glória a Jesus, aleluia! Comentem, meus irmãos. Deus abençoe a todos.